Olá, internautas da Web TV Alternativa. Estou aqui na casa da Priscila Baquião. Ela que tem uma história linda de superação, de luta. E vamos conhecer um pouquinho e com certeza pegar esse exemplo aí de superação, né, que ela tem para nos contar. Priscila, primeiramente, obrigado aí pela recepção na sua casa. Explica primeiramente por que você está aí com essa máscara. Imagina, eu que agradeço, Dair. Eu tô com essa máscara porque eu passei recentemente, 20 dias, por um transplante de pâncreas. Há 3 anos atrás eu já passei por um renal e quem lembra eu já fiquei com a máscara também. E agora pelo pâncreas. E quando você faz um transplante, qualquer que seja ele, antes de você receber o órgão, porque é um corpo estranho, mesmo sendo 100% compatível, teu próprio organismo pode rejeitar, pode combater ele. Então você tem que tomar um remédio que chama imunossupressor. É literalmente uma bomba que zera a tua imunidade. É igual quem faz químio. Aí fica com a imunidade baixa, então, para evitar infecção, gripe, é proteção. Mas para que você, internauta, conheça um pouquinho da história, Priscila, para chegar até onde estamos hoje, conta um pouquinho. Começou aos 5 anos, é isso? Aos 5 anos. Aos 5 anos eu descobri que eu tinha diabetes, muito forte, muito alta. Estava em 500. Na época, o Dr. Antônio Luiz, até devo muito a ele, descobriu. E a minha diabetes estava tão alta que ele não deixava. Ele me internou por 14 dias e eu não podia dormir. Eu cochilava e ele já me acordava para não correr o risco de entrar em coma. Aí, depois de 14 dias, conseguiu controlar, na medida do possível, né? Porque controlada nunca ficou. E eu pude vir embora para casa. Então, desde os 5 anos, eu era dependente de insulina. Agulha todos os dias. Mas essa diabetes teve algum motivo, genética, ou foi algo emocional? Então, a diabetes ela pode surgir por 2 fatores, o emocional e o genético. O meu foi emocional. Foi quando meu avô faleceu, o pai da minha mãe, o Oxorim, e eu era muito apegada a ele. Como minha mãe dava aula na roça, meu pai trabalhava na Copasa, eu ficava com eles, ele me levava na escola. E quando ele faleceu, eu senti muito. Aí eu fui emagrecendo depois de 4 meses. Eu fui emagrecendo. E ninguém descobriu o que era, até que o Dr. Antônio Luiz descobriu que era diabetes. Então, para quem não sabe, né, que a diabetes também pode ser emocional, né? Tem uma forma da gente controlar um pouquinho as nossas emoções, né? O corpo, como diz, o corpo ele responde em certas doenças, né? Lógico que tem a genética, lógico que tem as outras causas, mas grande parte é o emocional, né? É o psicológico, né? Pode ver que muitos diabéticos, quando ficam nervosos, inclusive eu, né, que agora eu não sou mais, mas quando eu ficava nervosa, podia tomar o tanto de insulina que fosse. Não controla. Você tem que acalmar, você tem que tentar controlar o teu psicológico. Então, até no momento do transplante, vocês tomavam quanta insulina por dia? Quando eu descobri, há 23 anos atrás, eu tomava a NPH e a regular, que é uma das insulinas mais antigas. Na época não, mas hoje ela é antiga. Então eu tomava 20 de manhã e 20 à noite da NPH. E a regular sempre que subia, que eu sentia que estava alta. Agora, depois do transplante renal, mudou para a Lantus, que é uma bem mais moderna, e a NovoRapid. A Lantus eu tomava só 20 durante o dia, né, uma vez por dia. E toda vez que eu comia alguma coisa, eu tinha que tomar a NovoRapid, que ela é de ação rápida. Então, você já come, já toma, já não deixa subir. E quando estava estressada, não fazia efeito? E quando estava estressada, era só calmante. A Priscila também tem um fato de vida, eu acho que abalou, né, todo mundo aí, principalmente, né, no momento aí que as pessoas mais próximas dela, que foi um momento delicado, né, que você teve. Conta um pouquinho, qual é o risco de verdade, né? Foi em 2013, aí depois de 17 anos de diabetes, eu descobri que eu tinha perdido meus rins. E que já tava, foi de repente, literalmente, não tinha o que fazer, tratamento, só diálise. Aí eu entrei em diálise em setembro de 2013. Quando foi em março de 2015, e eu já entrei paralelamente na fila do pâncreas e rim, para tentar transplante renal e pancreático. Tinha que ser de cadáver, tinha que ser fila, que é a fila brasileira. Em 2015 eu peguei uma infecção na própria diálise, estafilococcus, e é uma infecção muito séria. É raro quem sobrevive. O médico chegou a falar para minha mãe que eu tinha 1% de chance de vida, para não me dar nada. 1%? Para
que eu não tinha nada, pra dar uma esperança pra ela. Ninguém chegou a falar pra você? Sorte que não, porque eu acho que eu me entregaria, porque eu já tava muito fraca. Eu pesei 37 quilos, eu perdi a visão total, eu literalmente dormi enxergando no hospital e acordei vendo fumaça na minha frente, como se estivesse no incêndio, assim, tudo branco. Aí os médicos tentavam me acalmar, porque eles não tinham, não acreditavam que eu ia viver. Então, eles tentavam me acalmar, falavam que era normal, da bactéria, que eu tava muito fraca. Eu pesei 37 quilos, não tava andando. No hospital eu ficava em posição de sapo, porque eles falam, eu não conseguia esticar a perna. Era só a perna dobrada, com o colchão do lado daquelas gradinhas. Se tentasse esticar, era a mesma coisa que colocar faca em mim. Eu tomava morfina, não adiantava nada. Eu pedi para eles me sedar, levar pra UTI, me dopar, né, induzir ao coma. Eles falaram assim que se induzisse eu não voltaria, eu não tinha força para voltar. E ali no hospital eu fiquei um mês sofrido. E a minha mãe do meu lado. Minha mãe não saía de perto, não deixava ninguém dormir, não deixava ninguém ficar comigo. Ela só não ficou comigo os 3 dias na UTI. Mas o resto, um mês que eu fiquei no quarto, ela não saiu de perto. E eu acho que isso que me deu muita força, porque você tem uma confiança, né? Mãe é mãe. E isso, aí aos poucos eu fui melhorando. Saí do hospital, aí eu fui atrás de um oftalmologista. Ele disse que o que aconteceu comigo foi uma trombose. Quem sobrevive a essa infecção dá uma trombose. E a minha foi no olho, que não tinha mais o que ser feito, que eu iria ficar cega. Então a tua visão dificultada então não foi para diabetes, foi pela trombose relacionada à infecção. Infecção da diálise. Por incrível que pareça, a vista, a diabetes não atacou. Atacou o rim, atacou a circulação, mas a vista não. A vista foi em decorrência da trombose, dessa infecção. Aí eu procurei na época o Dr. Tales, em Passos. Ele falou pra mim, não, você tá cega. O que aconteceu é que você tem 4 horas para ser socorrido. E já faz mais de mês. Então você vai ter que se conformar. Ele chegou a me indicar lugar para aprender braille. Chegou a falar pra mim que eu tinha que ter aulas de computação em braille, sabe? Ter que aprender tudo do zero. E eu não aceitei aquilo. Só que eu me peguei muito a Deus e a Santa Luzia. E a minha vista, literalmente, do nada, voltou aos poucos. Do olho direito, eu enxergo sem óculos 40%, com o meu óculos de 50% a 60%. E da direita, da esquerda, eu enxergo vulto. Mas agora eles querem fazer uma cirurgia que pode melhorar, dar uma limpada na vista. Então eu tenho esperança de que eu volte a enxergar mais. E mesmo com essa dificuldade, né, de visão, ela foi coordenadora da Pastoral da Juventude por um período bom, né, tomava frente os encontros jovens, né, do TLC, sempre podia estar participando, inclusive fez, né, o treinamento aí, os 3 dias, né, e graças a Deus, né, foi que a fé um pouquinho que ajudou também, e lógico com o apoio da família, né? Sempre com o apoio da família, né, porque se não é o apoio da família, minha mãe, meu pai sempre do meu lado, minha irmã, por mais que a gente brigue, né? Quem não briga com o irmão? Mas a minha irmã, eu falo que quando eu sofro, ela sofre junto, e quando ela sofre, vice-versa. E você falando do TLC, foi uma coisa que tinha que ser. Porque aí quando eu peguei essa infecção, a médica falou pra mim que se eu pegasse de novo uma dessa, eu não ia aguentar na diálise, que eu tava muito fraca pra continuar. Então que eu teria que tentar um transplante renal de doador vivo, e depois, isso aí fora da máquina, se eu quisesse realmente transplantar e acabar com o diabetes, entrar na fila. Aí, a minha mãe, eu com a minha mãe fui na consulta em São Paulo, eu transplantei no Beneficência. Aí a médica falou, olha, tem que ser pai ou irmã, porque mãe é um caso a cada 200 que dá certo. Só que a minha irmã não tinha idade, até hoje ela não tem idade para ser doadora e nem tem filhos, tem que ter um filho. E meu pai tem problema de pressão, é controlada só com remédio, mas não pode doar. Minha mãe falou, não, eu quero tentar. Aí a médica deixou bem claro que era raro. E a minha mãe foi compatível, extremamente compatível. É história de novela mesmo isso, né? De superação e, sobretudo, é uma história tão bonita de superação, né? De fé, né? De dedicação, de esforço. Mas aí você ficou um período nessa espera o transplante, né? O rim você conseguiu, mas tinha que ser. E o do pâncreas eu fiquei sabendo que não pode ser um órgão
sim, de defunto, né? Normal. Tem que ser só de morte cerebral, porque o corpo ele tem que estar funcionando. Conta um pouquinho como foi, como você recebeu essa notícia. Lógico que você estava na fila, podia ser qualquer momento, mas você não esperava que seria em 2020. Foi. Na verdade, como eu transplantei, era para ter transplantado em maio de 2016, coincidiu de desmarcar a cirurgia e deu certo de eu fazer o TLC. Aí transplantei dia 12 de outubro, dia de Nossa Senhora, de 2016. De lá até agora, dia 13 de fevereiro, que foi quando me chamaram, já tinham me chamado 2 vezes. Só que o pâncreas, ele é um órgão muito sensível. Por mais que o paciente que deu a morte cerebral esteja em condições perfeitas, pode ter até porte atlético, para saber se você vai receber mesmo, só a hora que abrir e fazer o exame clínico, olhar ali, ver se tá bom, se tá perfeito. Então, das outras 2 vezes, chamaram, mas já deixaram ciente, vem vindo e a gente vai conversando no caminho. Se tiver ruim, você volta. E das outras 2 vezes eu voltei. A hora que me ligaram, eu tinha acabado de acordar. Já foi com esse mesmo pensamento, que não ia dar certo. Não é que eu fui sem esperança, mas eu já fui sem expectativa. Eu falei, não vai ser dessa vez, acho que não vai, já não foi das outras. Porque das outras vezes eu fiquei frustrada, muito frustrada quando eu voltei, né? Eu até cheguei a falar que eu ia sair da fila, que eu não ia tentar mais não, que eu ia ficar com diabetes mesmo. Aí, só que eu fui. Mesmo assim, na hora que ela ligou de repente, de manhã. Ligou pra minha mãe, nem foi pra mim. Falou que tinha falecido um jovem de 18 anos e que tinha tudo pra dar certo, que era pra eu ir e ia ser da mesma forma. A gente ia conversando, se desse bem, se não desse, voltava. Aí na hora eu fiquei em choque, eu fiquei uns 10 minutos assim, eu falei, eu vou tomar um banho. Acho que eu fiquei uns 10 minutos debaixo do chuveiro sem saber o que eu fazia. Aí na hora que a ficha caiu foi aquela correria. A gente tinha que estar lá 3 horas da manhã, 3 horas da tarde, isso era 11 horas já. E saiu correndo e chegou lá o neném motorista que levou, o neném da ambulância. Ele falou assim, Merli, acho que não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Chegou no Tietê, aquele trânsito. Não dá tempo o quê? Porque tinha acabado de desligar, não tinha desligado o par ainda não. Não tinha desligado. Mas tinha que ser rápido pra não... Tem a sequência de órgão que tira, né? Primeiro abre a pessoa, vai tirando o coração, os principais, e depois o pâncreas. A partir do momento que tira do corpo, aí tem um período que é coisa de poucas horas, não chega a ser nem 2 horas. Por isso a pressa de... Pra colocar, por isso que você tem que estar lá. Ele não pode, são 8 órgãos, não pode esperar todo mundo chegar lá pra poder captar, né? E não era de lá, era de Itu. Aí chegou lá em São Paulo aquele trânsito no Tietê. Aí eu lembrei não, o neném lembrou que eu tinha um primo policial lá em São Paulo, né? Até o Nego, casado com a Valdemar. Em Osasco, né? Em Osasco. Só que ele tava lá em São Paulo nesse dia, pertinho. Ele falou assim, não, manda a localização que nós estamos indo aí. Aí mandei a localização pelo WhatsApp, não deu nem 10 minutos, apareceu ele e outro policial, de moto, 2 motos. Só falou assim, vem atrás. E foram abrindo caminho. A coisa de filme mesmo. Coisa de filme. Foi o que meu pai falou. Meu pai tava junto e falou assim, meu Deus, que adrenalina. Parece coisa de filme. Até o neném, que já tá acostumado a dirigir lá, falou que foi adrenalina pura. O trajeto que ia gastar em torno de 2 horas, nós demos em 20 minutos. Mas isso furando sinal, sabe? Entrando na contramão, parecia coisa de filme mesmo. Até tenho que agradecer muito aos policiais de São Paulo, porque... Aí chegou em tempo. Chegamos em tempo. Chegamos 10 minutos adiantado. Aí, no que eu cheguei, a médica já tava com a internação pronta, que aí foi preenchendo papel tudo por telefone. Só tava esperando o órgão chegar. Na verdade, o órgão foi chegar já era 7 horas da noite. Quando eu pensei em desistir, eu falei, não vou fazer essa cirurgia. Porque na hora que ela falou assim, o órgão tá vindo, tá perfeito, é seu. Menino de 18 anos. Aí ela falou que era uma menina. Uma menina de 18 anos, morte cerebral, perfeito, em estado de condição perfeita de tudo, tá vindo. Aí, graças a Deus que foi de repente, que foi de uma hora pra outra, porque se eu pensasse eu não teria ido mesmo. Por ser uma cirurgia muito complicada, né? Só que quando eu fiz o do rim, deu uma rejeição aguda. Eu fiquei 17 dias no hospital. Eu pensei que eu ficaria 1 mês agora. E eu fiquei 10 dias. A médica falou assim que nunca, nos últimos anos, ela fez um transplante, a equipe dela, tão bom de pâncreas quanto o meu. Quem costuma ficar 51 dias, 2 meses no hospital, eu fiquei 10. Então eu falo que é tudo por Deus. Que agora, graças a Deus, tô livre de insulina, posso comer doce. Devo comer,
Falei pra médica, acho que agora eu não quero saber de doce tão cedo. Ela, não, senhora, você tem que forçar isso aí. E eu falo que é vida nova. Eu ganhei 2 vidas. Uma no rim e uma agora no pâncreas, né? E isso, você internauta aí que estiver passando por algum problema, né? A gente vê hoje no dia a dia tantos jovens, né, pensando em suicídio, quando as pessoas, né, pensando em acabar com a própria vida. A Priscila ao contrário, né? Ela ganhou 2 vidas e não desistiu em nenhum momento aí desse. É um verdadeiro exemplo de superação. E agora aguardar a cirurgia da catarata, né? Pra voltar a enxergar normalmente também, né? Normal, se Deus quiser. Você pode passar de mensagem aí, porque o objetivo nosso é, além de a gente fazer a visita, né, conhecer um pouquinho da tua história, que eu já conheci um pouco, mas sobretudo passar esse exemplo de motivação para os internautas. Não desistir. Gente, problema todo mundo tem. Às vezes a gente pensa que da gente é o maior problema do mundo, mas se você olhar para trás, sempre vai ter um maior que o nosso. Esses dias que eu fiquei no hospital, eu ficava inquieta de ter que ficar lá. Eu bem tendo que ficar lá. E eu tava na aula do pessoal que tava esperando transplante de medula óssea. Toda vez que eu ficava nervosa, angustiada, eu ia lá. Eu falava, gente, eu não tenho nada. Eu tô bem, eu tô aqui porque eu fiz uma cirurgia pra me sarar. O pessoal não sabe se eles vão viver, se eles vão acordar amanhã, eles não podem comer, eles não conseguem levantar da cama, eu tô bem. Então não desiste. Por mais que seu problema seja grande, você pode ter certeza que sempre tem um maior que o teu. E às vezes você é inspiração para alguém. Como que você vai desistir? Não desista. E dê valor na família. Às vezes você pensa que, eu tenho muito amigo. Amiga é tudo. Claro que tem certas amizades que são verdadeiras, sim. Mas família é quem vai estar do teu lado. Sempre. Você pode estar ferrado, você pode estar com saúde, você pode estar doente, você pode estar rico, estar pobre, que a família não te abandona. A família está sempre do seu lado. E doe órgãos, gente. Eu falo que eu não posso doar porque eu já sou receptora. Mas se eu pudesse, se puder usar minha pele, meu corpo para estudo, gente, não vai servir para mais nada, a não ser para salvar a vida. Essa família que disse sim para doação, eu não conheço, eu não sei nome. Eu sei que é de Itu, que é um menino, mas infelizmente hoje o hospital não pode mais fazer esse contato de família doadora com quem recebe. Mas eu tenho, meu sonho é saber quem que é essa família para dar um abraço e agradecer, porque é uma gratidão que eu tenho o resto da minha vida. O rim foi minha mãe que doou, então eu sou grata, né? Sou grata por ela. Mas se eu descobrisse quem era essa família, eu não teria palavras para agradecer o que eles fizeram por mim. Porque mesmo no momento de dor, eles não pensaram neles e disseram sim. Então foram 8 vidas salvas. Então doa, gente. E vocês podem ser doadores vivos também. Vai no centro de diálise, vê quem tá precisando de um rim. Às vezes você é compatível, um rim não vai te fazer falta. Vai doar medula óssea. Quem sabe você não pode salvar 1 ou 2 vidas. E é uma coisa que eu acho que quem doa, eu acho que é um presente maior do que quem recebe. Porque eu acho que não tem preço salvar uma vida. E você é da cidade de Itu, né? Subé, então foi na data dia 13, né? 13 de fevereiro. A Priscila quer muito, né, conhecer essa família. Então, passa informações para nós. O telefone está aparecendo aqui abaixo do vídeo. A gente entra em contato, a gente explica toda a história, a gente, né, organiza aí. Mas a Priscila quer apenas uma forma de gratidão, porque querendo, né, é triste para a família, mas muito feliz para você, e com certeza a gratidão vai ficar eterna, né? Com certeza. Tristeza de um, infelizmente, alegria de outros. Igual eu falei, eu tenho certeza que se a família souber que recebeu e que eu tô bem, e que assim como eu, outros 7 receberam, é um conforto muito grande. Eu imagino que seja um conforto para eles. Porque esse menino não morreu. Ele vive mais 8 pessoas. Né? E eu tenho uma gratidão eterna. Por mais que um dia eu não venha conhecer, sem saber, eu tenho uma gratidão eterna o resto todos os dias pela alma dele e pela família. Porque ele faz parte de mim.
Literalmente um pedaço dele tá aqui. Eu não conheço, ele não tinha obrigação nenhuma comigo nem com ninguém, e ele resolveu doar e a família aceitou. Então, eu não tenho palavras para agradecer. Eu queria dar um abraço, e querendo ou não, você vai ter um vínculo o resto da vida.